Ela é professora auxiliar do Laboratório de Histologia e Embriologia do Departamento de Microscopia no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. É investigadora no Inova Media Lab, da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é professora da Histologia e Embriologia Humana e Comparada e Comunicação em Ciência. É docente responsável do curso de formação contínua Comunicar Ciência, Ciências da Vida e da Saúde. Obteve o doutoramento em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto. Tem um vastíssimo currículo, dos quais 37 artigos publicados em revistas indexadas no Science Station Index. Tem capítulos livres, tem participações em projetos de investigação e desenvolvimento, imensos trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Neste momento tem vários focos de interesse, mas neste momento um dos temas é a comunicação em ciência. E é nessa perspectiva que nós convidamos a professora Paula com dicas e truques sobre comunicar com um público não especializado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vai ser, de certeza, um prazer poder contar com a sua colaboração. Não sei se precisamos ligar. Muito obrigada. Para além desta apresentação, dizer que sou mãe de 3 filhos, vivo com a minha mãe, tenho uma cadela maravilhosa, nova agora, com 4 meses. Gosto imenso de viajar e adoro ir a concertos de música. O próximo, só para meter inveja a quem não conseguiu o bilhete, vai ser o dos Coldplay, em Coimbra, pela 4ª vez que os vou ver. Portanto, quero agradecer o convite que me foi endereçado. Espero não defraudar as expectativas de quem me recomendou e que me fez os tais elogios. Espero estar à altura. Eu, na verdade, trago aqui um conjunto de provocações. Este é o meu público-alvo preferido, porque eu acho que estas questões da importância de comunicar ciência e como devemos melhorar as nossas capacidades enquanto comunicadores de ciência deve começar assim, nos mais novos, para se começarem a perceber, de facto, da importância de aumentar a literacia científica de um país e o que isso pode trazer de vantajoso para o mesmo e para se poderem começar a lançar nesta procura do conhecimento e depois também serem transmissores do conhecimento que vão adquirindo. Portanto, quanto mais cedo contactarem com esta realidade, melhor, e por isso eu gosto muito de falar para vocês. Obrigada também pela vossa presença. E porquê que será importante comunicar a ciência? Qual será aqui a importância que tem transmitirmos aquilo que é produzido nos laboratórios, nos centros de investigação e trazer para um público-alvo não especializado? Vamos ver aqui um pequeno vídeo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Esta é a primeira provocação que vos trago. Numa época em que falamos que, se calhar, as próximas férias vão ser passadas no espaço, que eventualmente poderemos ir passar férias ao espaço, para aqueles que possam ter mais dinheiro, vocês acreditam que ainda há pessoas que duvidam se o homem pôs ou não um pé na Lua? Todos aqui acreditam que, de facto, o homem já chegou à Lua? Sim?
Mas será que todos acreditam nisso? Portanto, será que Was it one estas small step teorias for são man teorias and da one giant conspiração? leap for mankind? Or one of the most enduring conspiracy theories of all time? We have the facts. Ever since mankind took its first steps on the moon, photos and videos from the mission have been picked apart, inspected, and dissected. But about 400,000 people worked on the Apollo program. And that's a lot of mouths to keep shut about such a sensational secret. In the 1960s, the space race was serious business, and America was desperate to beat the Soviets to the moon and plant a flag there. But did the government want it so badly that they faked the whole mission in order to ensure success? Some people think so. Conspiracy theories took off in the early 1970s, just a few years after Neil Armstrong set foot on the moon. This was the era of the Pentagon Papers and the Watergate scandal that rocked the United States. Some people were already distrustful of the government. The conspiracy theorists said the Apollo 11 moon landing was shot on a secret film set in the Hollywood Hills, or a remote military base. The non-believers also say, take a look at the lighting in this photo. It's not real because the sun must be the only source of light in the image. But yet we can clearly see the lunar lander and the Apollo astronaut even in the shadow areas, meaning Hollywood lighting must have filled in the darkness. But NASA says the light gray lunar soil and white spacesuit created more than enough reflections to fill in the shadows. Lunar landing deniers point to this photo and ask, where are the stars? We're clearly not in space. But this picture is exposed for the brightly lit astronaut and lander, meaning it's not exposing for the dimly lit stars in the background. It's the same thing that happens in your nighttime photographs where your friends are exposed properly, but the background stays dark. And what about the flag? How is it waving in outer space if there's no wind? Well, NASA engineers knew a regular flag would hang lifeless. Not so good for patriotic imagery. So they engineered a flag to look like it was moving in a breeze. And for most of us, this far-out flag has never looked better. Porque é que eu trouxe também este filme? A verdade é que este tipo de teorias que estão a dissecar todas as imagens da chegada do homem à Lua, dizem que houve aqui uma montagem que não existiu. Onde é que estava o vento para que a bandeira dos Estados Unidos pudesse abanar daquela forma? A questão da luz e das fotografias, tudo isto é dissecado e, como sabemos, crescem grupos nas redes sociais a dizer que não, que nunca chegaram à Lua e a Lua nunca foi pisada pelo homem, que isto foi tudo uma invenção. Eu se dissesse, falasse com a minha avó, ela já faleceu, mas ela com certeza iria dizer, era o que faltava, aquilo foi tudo inventado, eu não acredito nada. Então se foram lá uma vez, porquê é que não voltaram lá? E de facto há estas teorias e avanços. Olha, diz à velha que faça um cruzeiro, que se meta num barco e vá até onde o mundo acaba. Olha, onde é que o mundo acaba? O mundo acaba? No final do prato. Sim, vi nos livros. É um prato, depois os novos andam e depois pumba, cai tudo. Isso era na altura que se acreditava que a Terra era plana, não? Disparate. Ah, é? Então a Terra é o quê? É esférica, como é óbvio. A Terra é esférica. Você está doida? Daqui a bocado vai-me estar a dizer que o homem chegou à Lua, não? Ah, filha. A minha avó diria exatamente como o grande Herman, era o que faltava, queres ver que agora chegou à Lua. E em relação ao facto da Terra ser ou não redonda ou plana, o que é que vocês acham? É redonda, não é redonda? Diana, estou a ter pouco entusiasmo. É? É esférica? Sim. Mas, e acreditam que há pessoas que podem acreditar que é plana? Há pessoas para tudo, mas acham que são pouquinhas ou serão muitas? Eventualmente são muitas. E trago-vos aqui um vídeo, este vou tentar pôr legendas, vamos ver se eu consigo. You may have heard about the flat earth theory in the last few days because of rapper B.O.B. and his beef with noted astrophysicist Neil deGrasse Tyson. B.O.B. declared to his Twitter followers that he believes
about the flat Earth theory in the last few days because of rapper B.O.B. and his beef with noted astrophysicist Neil deGrasse Tyson. B.O.B. declared to his Twitter followers that he believes the planet Earth is actually flat and that all the nations of the world have joined together in a massive conspiracy to cover up this fact. Here is how flat earthers believe the universe works. They believe the Earth is a flat disk which looks like this. The North Pole is at the center, with Antarctica forming an ice wall around the outer edges of the disk. This is why flat earthers believe the 1961 Antarctic Treaty was agreed upon by all the world's nations, so no one could reach the edge of the disk. They believe that this is the reason the UN uses this as their symbol. There is also a dome-like barrier called the firmament, which surrounds the disk. This is an impenetrable barrier that keeps the atmosphere intact. Flat earthers do not believe we have ever passed this barrier. According to flat earth theory, gravity does not exist. Instead, they believe in the universal acceleration, believing that all celestial bodies are accelerating upward at a rate of 9.8 meters per second squared. They also believe that Earth is not actually spinning and provide counter evidence to disprove the rotation of the planet, such as the fact that clouds in the atmosphere are not moving at the rate of 1,000 miles per hour, the rate of the Earth's rotation. Flat earthers believe that when Copernicus theorized that the Earth moved around the sun, all of the world's religions decided to accept his theories, and rather than risk being questioned, the world's religions have a vested interest in furthering the Earth globe idea. In turn, flat earthers believe that all imagery from the space program has been faked. Some of the most common pieces of evidence are the lack of direct commercial flights between two cities within the southern hemisphere. Unfortunately, and we are talking to you, B.O.B., all of these theories don't explain why a ship disappears over the horizon, bottom first. Is this a joke? Because it's a joke, right? Barrier. According to Flat Earth, all celestial... They also believe that Earth is not actually... You may have heard... Ops. Peço desculpa. Quem é que conhece aqui o B.O.B.? Não? É um famoso rapper norte-americano, tem milhões de seguidores. E ele defende verdadeiramente esta teoria. E vocês sabem o poder que um influencer pode ter. E, portanto, a questão de a Terra ser esférica ou ser plana é algo que é muito debatido nas redes sociais e existem vários grupos, quer americanos, quer brasileiros, sobretudo, que defendem esta teoria da Terra ser plana e que têm muitos seguidores e que vão alimentando esta ideia. Viram também no filme que falavam até da questão de quem é que gira à volta da Terra, se é o Sol que gira à volta da Terra, se é a Terra que gira à volta do Sol. E eu tenho estado aqui a dar exemplos de filmes que vos podem parecer muito longínquos, não se passam aqui. Então vamos ver aqui um exemplo de algo que passou perto de nós. Eu espero que vocês não tenham visto e que seja a primeira vez que vão ver, mas serve como exemplo. Onde é que ela foi? Não está nada a descer, está a descer. Olha que ela está a descer agora, burra. Então ela estava aqui sentada, ela estava aqui na minha frente. Não é uma nuvem a passar. São estúpidos. Qual mexer? Toda a boca. Claro que mexe. Então a lua não anda à volta da Terra, Rosa, não anda assim. Claro, estúpido, meu grande estúpido, meu grande burro. A sério, é como o Sol, não anda à volta da Terra, os planetas. Não vais entrar outra vez. Não vou entrar, simplesmente eu estou a dizer que a nuvem desapareceu porque está uma nuvem a passar à frente. Que nuvem? Não é nuvem, não está a desaparecer, está a descer, está a mudar, está a fazer assim. Daniel, começa a ter mais comigo, pelo amor de Deus. A lua gira a volta. Então se eu estou aqui no mesmo sítio há 10 minutos e ela está a mexer-se. Então agora vou-te explicar uma coisa. A Terra está aqui. Se tu estás a ver a Lua neste alcance, é porque o Sol tem que estar no lado oposto. Exatamente. A partir do momento em que deixares de ver a Lua, é porque o Sol só tem que estar a dar... Mas o Sol não mexe, estúpido barulhão. O Sol? Eu estou a dizer que o Sol não mexe. O Sol gira à volta da Terra. Eu sei, volto a repetir. O Sol gira à volta da Terra! Oh, fuck! What the fuck? Eu não vou teimar porque eu também não me lembro. É sério. O Sol gira à volta da Terra! Não, a Terra gira à volta do Sol, enganei. E a Lua gira à volta do quê? Da Terra. Então e o que é que está à volta da Terra em próprio movimento também? A Lua. E a Terra tem um movimento próprio também. E à volta do Sol. Aí o Sol gira à volta da Terra. Gente, olha a Lua ali. Enganei. Olha ali a Lua. Pronto, ela está a descer, Dani. Está a andar à volta da Terra. Está a andar à volta, está a fazer assim. Olha, vem eu a ver o colete. Pelo amor de Deus.
Eu podia continuar aqui a mostrar-vos uma data de filmes que mostram a importância de comunicar ciência. A verdade é que estamos muito longe ainda de ter uma literacia científica, cultural, abrangente, que permita que todos tenham um conhecimento até daquilo que nós achamos que é impossível duvidar. É impossível duvidar se a Terra é esférica, se a Terra é plana, se o homem chegou à Lua, se não chegou à Lua, se as alterações climáticas têm influência e ocorrem por ação do homem. A verdade é que, enquanto não comunicarmos ciência de forma eficaz com um público não especializado, o que vai acontecer é que vamos estar a adiar a resolução de determinado tipo de problemas, como este que acabei de dar o exemplo das alterações climáticas, que urge uma intervenção imediata. E, portanto, enquanto andarmos a discutir o que é verdade, o que não é verdade, se a ciência diz de uma forma ou de outra, acabamos por adiar a resolução de problemas que exigem a intervenção humana imediata. Portanto, de facto, é extremamente importante que se faça a comunicação de ciência, que os cientistas percebam que isso é uma obrigação, é um dever, faz parte das suas funções, que não devemos apenas centrar-nos na comunicação para os nossos pares, ou seja, para outros investigadores, mas que devemos tentar chegar cada vez mais à sociedade, que é quem precisa da investigação que nós produzimos nos nossos laboratórios. Nós viemos agora de uma altura de pandemia e eu posso vos perguntar quantos de vocês conhecem familiares ou amigos que foram procurar formas de tratamento ou de prevenção da Covid a artigos científicos, que foram ler artigos científicos para tentar saber mais sobre a Covid. Conhecem alguém? Sim? Olha, muito bem. Não é normal. Normalmente, o que é que onde é que nós vamos procurar essa informação? Ouvimos no noticiário, vamos às redes sociais, lemos numas notícias que são impressas, num jornal ou numa revista. Quando muito, vamos ao nosso médico de família e, junto do nosso médico de família, tentamos obter a informação de como proceder. Mas, de facto, não vamos ler artigos científicos, nem vamos a palestras em congressos científicos. E nós precisamos dessa informação no dia-a-dia. E, portanto, é extremamente importante e ela tem como objetivo aumentar a literacia científica, permitir que as pessoas tenham mais informação para que possam evoluir do ponto de vista tecnológico. Eu defendo que a comunicação de ciência deve ser centrada na audiência. Todos os tipos de comunicação de ciência são importantes, mas a verdade é que a forma como se chega a um público depende da forma como nós vamos abordar esse público. Para os meus pares falarei de uma forma, para alunos de secundário falarei de outra, e se for dar uma entrevista num noticiário, falarei de outra forma, sempre sobre o mesmo assunto. Porque, de facto, nós podemos chegar a diferentes tipos de audiência porque também temos diferentes meios de comunicação que nos permitem chegar a esses públicos-alvo e tenho que escolher os meios em função do público-alvo. O que é que será mais eficaz? Uma palestra numa escola secundária? Um post no Facebook ou no Instagram? Ir dar uma entrevista? Ir a uma palestra científica? O que é que pode ser mais eficaz? E é isso que eu vos trago um bocadinho aqui hoje para falar. Desde logo, o que é a comunicação? A comunicação envolve sempre aqui um emissor e um receptor e a mensagem que deve passar do emissor para o receptor. E há aqui a responsabilidade de como passamos essa mensagem, porque eu posso estar a falar de uma árvore e ter uma ideia de uma árvore na minha cabeça, mas se eu não tiver a ser detalhada e a utilizar uma linguagem que o meu público-alvo entenda, eventualmente aquilo que eles vão ter nas cabeças vai ser uma imagem diferente da minha. Portanto, eu tenho sempre que adaptar a mensagem ao público-alvo para que eles possam perceber e para que dessa forma nos consigamos entender. Existem muitas definições de comunicação de ciência na literatura. Eu gosto particularmente desta, que é conhecida como a analogia do A, E, O, U, em que o A é de awareness, sensibilização. Nós temos que sensibilizar cientistas para comunicar e público-alvo para estar envolvido nessa comunicação, para estar atento, desperto para essa comunicação. E fazê-lo com enjoyment, com diversão. Não precisa de ser uma coisa aborrecida, pode ser uma coisa mais divertida, pode ser uma coisa mais informal, mais descontraída, mais leve, de maneira a poder envolver toda a gente e para promover o interesse. Porque vocês, para conseguirem
digerir a informação científica que vos está a ser transmitida, têm que estar curiosos, têm que estar interessados, têm que estar envolvidos nessa comunicação. Para quê? Para poderem emitir opiniões. As vossas opiniões são extremamente importantes para a evolução da ciência e, portanto, esta discussão tem que acontecer. A comunicação de ciência não pode ser apenas no sentido do emissor para o receptor. Tem que haver aqui uma partilha, tem que haver aqui uma troca, para que toda a gente possa compreender o conteúdo que se pretende transmitir e, dessa forma, ficarem todos mais informados. Ao longo dos tempos, os modelos de comunicação de ciência têm evoluído. O primeiro era do déficit, os cientistas, os investigadores eram donos do conhecimento, estavam lá no topo e estavam a transmitir a informação que não podia ser colocada em causa por alguém que não tivesse a mesma literacia e cultura científica que esses investigadores. Atualmente procura-se que, de facto, haja um envolvimento por parte de todos. Primeiro, é importante perceber o que é que a sociedade precisa de nós, qual é o problema que a sociedade precisa de ver resolvido. E depois vamos para os nossos laboratórios, para os nossos centros de investigação e procuramos essa resposta. Mas depois devolvemos essa resposta a essa mesma sociedade e vamos validar os resultados da nossa pesquisa junto do público que a solicitou. E só assim é que se vai conseguir evoluir cientificamente e vamos ter um país mais evoluído. A questão que se coloca aqui é porque é que neste processo todo, quer de produção de conhecimento, quer depois da sua comunicação, porque é que às vezes há tanta controvérsia? Não propriamente aqueles exemplos que eu dei, aqueles exemplos não deveriam ser controversos, aqueles exemplos deveriam ser o exemplo de como é necessário, e foram dados nesse sentido, como é necessária a comunicação de ciência para aumentar a literacia científica das pessoas e de uma cultura, mas o porquê de haver alguma controvérsia. E essas controvérsias têm que ser esclarecidas devidamente para a construção de uma verdadeira cidadania científica. Porque é que elas existem? Primeiro, a ciência é inconclusiva. Nós não temos certezas de tudo. Há algumas coisas que temos certezas, mas está sempre e ainda bem em evolução. Há algumas coisas que nós temos como certas hoje e depois, à medida que vamos evoluindo, vamos verificando que se calhar há ali outro caminho, há outro mecanismo, há outra possibilidade. Portanto, nem tudo é conclusivo. E também não estamos sempre de acordo. Na vida também não estamos sempre de acordo uns com os outros. Os cientistas também não estão sempre de acordo uns com os outros. E volto a dizer, ainda bem. Porque é nesta discordância que muitas vezes alguém, ao questionar-nos sobre determinado resultado que obtemos, diz: não é bem assim. Se calhar, se tivesses feito isto, isto e isto, o resultado teria sido diferente. E juntos vamos caminhar para um resultado científico mais sólido. Às vezes, as evidências são contrárias às crenças individuais. Dei-vos já há bocado o exemplo da minha avó, que dizia que não acreditava, era uma crença dela de não ter havido aquela chegada do homem à Lua. Aliás, a pandemia, infelizmente, é rica em exemplos relativamente a estas questões da comunicação. Eu não ponho a máscara, era o que faltava. Aquilo até faz pior. E lavar as mãos. E havia ali uma data de situações em que nós desacreditávamos porque ia contra aquilo que nós ouvimos, eventualmente, a vida toda. E mesmo em relação aos cientistas não estarem de acordo, quantos de vocês ouviram durante a pandemia a dizer assim: eu pôr a máscara, não ponho, eles não se entendem, uns dizem que temos que pôr, outros dizem que não temos que pôr, se os próprios médicos e cientistas não sabem, vou eu andar aqui com a máscara. Portanto, temos muito a tendência quando não há esse acordo, de tomar uma decisão que pode ser contrária àquilo que é esperado. A existência de conflitos de interesse. Volta à pandemia. O quê? Isso não. Foi invenção dos chineses. Olha, isto foi as farmacêuticas, para nos pôr aqui a comprar vacinas e a tomar vacinas, para ganharem mais dinheiro, eles vão ficarem ricos. Porquê? Porque normalmente, se há uma investigação que tem o alto patrocínio de uma empresa, é porque, de facto, pode haver ali um conflito de interesses. Isso é a farmacêutica, isso é a empresa de indústria alimentar que quer que esse estudo seja feito dessa forma. Eles estão a produzir resultados de acordo com aquilo que é esperado pela empresa.
empresa. É preciso declarar de forma transparente todas as relações que possam existir para evitar estas controvérsias. Obviamente também existe fraude na ciência. Vocês de certeza que já ouviram uma ou outra notícia no Jornal da Noite a dizer que um investigador, eu lembro-me de um que aconteceu há 2 anos, de Harvard, o senhor até na Nature tinha artigos publicados e veio-se a descobrir que ele era um cardiologista famoso, andava a trabalhar com células estaminais para recuperação do miocárdio e veio-se a descobrir que o senhor nunca tinha posto um pé no laboratório. Foi tudo produzido dentro do gabinete dele. Deve ter uma capacidade intelectual fora de série para conseguir pensar num procedimento experimental, nos resultados e discussão sem eles nunca terem acontecido, mas a verdade é que era tudo falso e com implicações graves para a ciência, neste caso até para a saúde. E às vezes a ciência colide com valores que são morais, éticos e sociais. Temos vários exemplos que poderiam dar, eventualmente aquele que vos será mais familiar é, por exemplo, a questão do aborto e de perceber o que é que aqui poderá haver de colisão entre valores éticos e ou a questão da eutanásia, exatamente. Obrigada por isso. De facto, o facto dos cientistas nem sempre se entenderem cria aqui alguma confusão, algum ruído. Ui, cuidado com o azeite, pá, cuidado com o azeite, cozinhava-se com banha, não é? Banha, de repente, sim. Não, pá, não, banha é só gordura, não presta, o que é bom é azeite é que é bom. Antigamente esta coisa que há agora de pôr um bocadinho de azeite numa vasilha para a gente molhar o pão nos restaurantes, isso era impensável. Isso é que quer matar ou que era o que a gente dizia, homem, se ele nos trouxe. E sardinhas, antigamente, não, pode ser, muita gordura, a sardinha tem aquela e depois, a gordura das sardinhas é excelente, maravilha, mas que brincadeira é esta? Realmente, mas esses cientistas não estão a brincar com quem? Eu acho que são experiências, só que não é connosco. Olha agora, vou pôr toda a gente a comprar ovos, olha, agora vou lançar outro estudo para ninguém comprar ovos, olha. As coisas passam de fazer muito bem para matar. Para alguém chateou os ovos, ou o que é? E eles viram-se contra nós. E o vinho tinto? O vinho tinto faz bem? Depende que dia é hoje. Antigamente era, um copinho de vinho a cada refeição por causa dos antioxidantes. Muito bom. No outro dia sai um estudo. Não, uma gota de álcool que seja já é muito nociva. É pá, larguem-me. Eu às vezes leio que um alimento faz bem, pego nele, no momento em que vou levá-lo à boca, sai um estudo a dizer que afinal faz mal. Ai, meu Deus, O Ricardo Araújo Pereira resume tudo aquilo que eu acabei de dizer relativamente às controvérsias neste pequeno sketch, não é? O facto de haverem resultados contraditórios, o facto de às vezes dizer, vou pô-los a comprar ovos, ou seja, haver aqui o interesse e o conflito de interesse de uma empresa estar a pagar para dizer que os ovos fazem muito bem. Isto tudo depende sempre da perspectiva dos cientistas, que estão a estudar de acordo com uma perspectiva muito específica, mas também de acordo com a perspectiva que o público olha para aquela informação. Tenho um desafio para vocês. Vou passar uma imagem, quero que vocês me digam o que é que veem. Rápido. Toda a gente viu o coelho e o pato? Uns começaram a ver um coelho, outros começaram a ver um pato, outros viram o coelho e o pato, se calhar outros só viram o coelho e o pato depois do colega falar. Porquê é que havemos de ver só o coelho? Porquê é que havemos de ver só o pato? Porquê é que não vamos ver os dois e vamos discutir aquele resultado nas duas perspectivas? Há alguns cientistas que teimam que é o coelho, há outros que teimam que é o pato e se calhar podemos teimar os dois, que é um coelho e um pato, e a partir daí conseguir ver melhor. Ainda a propósito da maçã que o Ricardo Araújo Pereira ia colocar à boca. This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana, banana, banana over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple. Este vídeo foi lançado pela CNN quando o Trump acusava de falsificarem as notícias relativamente àquilo que ele fazia e dizia durante a campanha eleitoral. Mas aquilo é uma maçã? Isto é uma maçã? Pode ser uma banana. Será que é uma maçã ou uma banana? Pois também na ciência, dependendo dos artigos científicos que vocês consultarem, vão ouvir dizer
que a banana tem... a maçã, para mim é uma banana. A maçã tem determinados componentes químicos que são muito bons para a saúde e que se deve comer uma maçã por dia. Mas depois vão encontrar outros a dizer, não, cuidado com os pesticidas que existem nas maçãs, que pode trazer aqui problemas para a saúde. Depois existem as dietas da maçã, depois a maçã desidratada é melhor. Portanto, depende muito do foco que o cientista tem sobre aquela matriz, neste caso, sobre a maçã. Cabe-nos a nós desmistificar as controvérsias e dizer não há aqui, eventualmente, resultados contraditórios. Existem estudos que são diferentes e que, portanto, levam, e com objetivos diferentes e metodologias utilizadas diferentes, e levam a uma diferença de resultados que, por vezes, pode parecer controvérsia. Portanto, nós temos que utilizar a comunicação de ciência para informar, para clarificar, para reforçar a confiança nos cientistas. É muito importante que a sociedade confie no trabalho que os cientistas estão a fazer e para validarmos os nossos resultados, porque se ficarmos com eles apenas num artigo científico guardado numa pastinha do nosso computador, de pouco vai servir aquele resultado e o tempo que passamos no laboratório a produzi-lo. A comunicação, para ser eficaz, tem que ser centrada na audiência e a forma como nós comunicamos para a audiência é diferente consoante a mesma. Nós poderemos estar a falar para um público mais geral, utilizando, por exemplo, meios de comunicação social ou redes sociais mais abrangentes. Podemos estar numa sala de aulas, estamos a comunicar ciência, não estamos só a transmitir matéria que vai sair no teste. Estamos a comunicar ciência que pretendemos que vocês assimilem e levem para o vosso futuro. Podemos estar a falar entre colegas, entre os nossos pares e a estabelecer ligações de colaboração que nos permitem evoluir todos num determinado sentido. Muitas vezes temos que ir falar com políticos, porque queiramos ou não, são eles que nos dão dinheiro para nós podermos investigar. A maior parte da investigação é feita através de algum poder político nos concursos de financiamento e podemos estar a comunicar ciência com os nossos pacientes quando estamos num ambiente hospitalar e que temos que falar com o paciente ou com o familiar do paciente. E, obviamente, quer a terminologia, quer o meio que eu vou utilizar para falar com qualquer um destes públicos alvo vai ser bastante diferente. E temos que ter a noção disso. Costuma-se dizer que nesta vida há dois tipos de pessoas. Aqueles que entram numa sala e dizem: bem, aqui estou eu, venho dar uma palestra, venho da Universidade do Porto, olhem aqui as minhas estrelinhas. Há outros que entram numa sala e dizem: aí estão vocês, porque de facto vocês são o importante quando alguém vem fazer uma palestra e uma comunicação. E é nisso que a pessoa que vai fazer essa palestra se deve centrar. Como é que eu analiso então a minha audiência? A idade. Eu posso vir falar de um tema, eu poderia falar, por exemplo, do benefício do desporto físico para a nossa saúde. Se eu for falar com um público-alvo como vocês, um público-alvo mais jovem, a minha abordagem será diferente se eu for falar a um lar de idosos sobre o benefício que terão em ter uma vida mais ativa dentro da sua instituição. Temos que ter cuidado com as questões religiosas, com a maneira como abordamos essa questão e com as questões de origem racial, étnica e cultural, género e orientação sexual. No futuro, dificilmente alguém irá falar aos Estados Unidos e falará em mulher grávida. Tem que dizer pessoa grávida, porque nas unidades de saúde americanas passou a ser obrigatório referir-se a pessoa grávida. Se isso nos agrada ou não, não interessa. Interessa é respeitarmos o nosso público-alvo. E se vamos fazer uma comunicação num país onde isso passou a ser obrigatório, nas próprias instituições de saúde, se calhar é dessa forma que nós temos que abordar a questão. Todos os meios que vamos utilizar para comunicar vão ser diferentes. Se eu tiver um auditório bem bonito como este, composto assim por jovens como vocês, ou se vou falar apenas para um grupo, ou se vou falar apenas para aquele doente, ou se vou falar apenas para uma família. Tudo depende do tamanho da audiência. Também a configuração do espaço. Eu, quando cheguei aqui, tentei logo inteirar-me de como é que ia ser. Perguntei à professora Romy se podia ficar de pé ou se teria que ficar sentada, se o computador ia ficar lá atrás, se ia ficar cá à frente. Tudo isso influi na forma como eu me posso dirigir a vocês. É preciso ter cuidado
da disposição que o nosso público vai ter em relação ao tópico. Se não está interessado, se está interessado pelas melhores razões ou se está interessado por as piores razões, por exemplo, é um assunto controverso, algo provocador e que pode eventualmente criar alguma suscetibilidade por parte do nosso público. E também a disposição que tem em relação ao orador. Vocês não me conhecem, mas, por exemplo, a professora Romy começou por dizer que tinha grandes expectativas porque foi recomendada por uma colega, portanto, já tem aqui é sempre criada uma expectativa, não só em relação ao tópico, mas também em relação à pessoa que vai fazer essa apresentação. E isso é muito importante. Há sempre questões que nós podemos utilizar antes de ir para uma conferência e isto melhora a eficácia da mesma relativamente à audiência. Qual é a sua idade média, qual é a formação, que posições ocupam, quais serão as suas raízes culturais ou étnicas, se é expectável que tenham um viés em relação àquele tópico ou em relação ao próprio orador. O que é que sabem sobre o assunto, porque podemos ser mais detalhados e utilizar uma linguagem mais técnica ou podemos ser mais generalistas e utilizar uma linguagem mais informal, mais direta. O que é que eles esperam de mim, qual é o interesse que têm em relação ao que eu vou dizer e a mim próprio e qual é a sua atitude em relação ao assunto que eu trago. E que meios temos? Temos documentos, livros, artigos científicos, relatórios. A escrita científica é também uma forma de comunicar. A forma como eu escrevo um artigo científico é diferente se eu tiver que escrever para a revista Visão. É completamente diferente. O assunto pode ser o mesmo, mas a abordagem, obviamente, que vai ser outra. Posso, de facto, fazer conferências para os nossos pares, posso fazer workshops, e aqui posso fazer workshops para os meus pares, ou posso fazer para alunos de secundário, em que vão aprender as técnicas que podemos utilizar. Podemos ter que falar para os média, e aqui requer algum treino. Falar para jornalistas, quer da imprensa escrita, quer da televisão e da rádio, requer sempre algum treino prévio para o poder fazer. Na internet, através das redes sociais, de blogs, de páginas web, e nas colaborações. Eu aqui chamaria a atenção, até pelo público-alvo que eu tenho à minha frente, em relação às redes sociais. Eu defendo que os cientistas devem comunicar através das redes sociais. A maioria dos meus colegas é contrário a esta opinião. Porquê? Porque é verdade aquilo que eles argumentam, que é, nas redes sociais há muito lixo, há muita coisa que não interessa, há muita desinformação, há muita informação falsa. Concordo, assino por baixo. A questão que eu coloco é, mas nós vamos conseguir que os nossos jovens deixem de ter redes sociais e ser assíduos nas redes sociais e comunicar através das redes sociais? Não, duvido. Hoje estão umas na moda, amanhã estão outras. Quando surgiu o Facebook, era o Facebook, depois rapidamente se viraram para o Instagram e agora para o TikTok, mas estão sempre presentes nas redes sociais. E é verdade que há lá muito lixo, mas também pode haver coisas boas. Podemos alimentar essas redes sociais com informação de qualidade, baseada na evidência científica. E se todos colocarmos na posição de aquilo não interessa a ninguém, só vamos permitir que o lixo aumente. Como eu disse há pouco, mesmo durante a pandemia, aquilo que circulava nas redes sociais era eventualmente aquilo que tinha um eco maior, e não estou a falar só de jovens, eventualmente daquelas pessoas que até nem eram muito assíduas nas redes sociais, os mais idosos, e que devido ao confinamento começaram a utilizar, e isso há estudos que provam, por exemplo, que o aumento da utilização do Facebook durante a pandemia ocorreu na faixa etária entre os 60 e os 70 anos. Precisamente porque foram pessoas que ficaram mais fechadas, em casa começaram a dizer, olha, utiliza o WhatsApp para podermos comunicar, para podermos estar presentes na vida uns dos outros, e depois começaram a ver, olha, até parece aqui às vezes uma história engraçada, etc., e começaram a seguir. Portanto, devemos estar presentes, mas devemos também ensinar a consumir essa informação e a tentar ter o bom senso de conseguir discriminar aquilo que é baseado em evidências científicas daquilo que não é. Portanto, quando nós vamos comunicar
algo científico, temos que ter muito consciência de quais são os objetivos dessa comunicação, qual é a audiência, qual é o conteúdo que interessa para essa audiência para conseguirmos cumprir os nossos objetivos, para tentar melhorar a eficácia. Tendo este plano de comunicação, vou-vos dar aqui algumas dicas, obviamente o tempo é curto, não poderei dizer muito, mas do que é importante para podermos melhorar a eficácia de uma comunicação do ponto de vista oral, quando estamos a fazer uma comunicação de ciência via uma comunicação oral, não escrita. Temos que considerar a voz, a linguagem facial, gestual e corporal, o contacto visual e, obviamente, nunca descurar a mensagem. A voz é um elemento extremamente importante. É importante todas as questões relacionadas com a voz. Articulação, volume, tom, velocidade. Todos tiveram um professor que fala com sempre o mesmo tom de voz, que dá aquela soneca e vontade de dormir. E vocês dizem, a culpa não é minha. O professor fala sempre no mesmo tom de voz. Certo? Aqueles professores monocórdicos, aquelas pessoas que falam sempre no mesmo tom de voz e que dá aquele embalo fantástico para dormir. Depois tem o oposto, aqueles que dizem, meninos, estejam atentos, vamos falar disto, ou vamos falar daquilo, e falam assim e mudam muito o tom de voz. E qual é que passa a ser o interesse por parte do público? Olha, a mulher está doida. Tu já viste como é que ela está a falar? Ela parece que está a vender peixes, quer dizer, está ali a apregoar, o interesse passa a ser a forma como a pessoa fala e não propriamente a mensagem. O volume. Eu, por acaso, estou com o microfone, porque achei que, se calhar, iria ter que me esforçar menos se utilizasse o microfone. Mas, se eu não tivesse aqui este instrumento que possa utilizar, teria que ter o cuidado de projetar a minha voz para que ela chegasse lá atrás e aqui à frente do mesmo modo. Eu tenho que respeitar toda a minha audiência e todos têm que me ouvir, independentemente da posição que ocupam. Se temos um microfone, temos que treinar o uso do microfone, ok? Porque há aquelas pessoas que falam com o microfone aqui assim, e não adianta nada ter o microfone, até só fica estranho, porque parece que tem ali uma coisa na mão que está a empecilhar. Há outros que falam muito assim, não é? Depois o pessoal não consegue perceber nada. E depois eu não vou tentar, porque seria um número arriscado, mas ainda temos os Marco Paulos da nossa vida, não é? Em que passa o microfone da mão de um lado para o outro e as pessoas pensam, olha, o que é que está ali a fazer? Daqui a pouco está a começar a cantar. É mesmo importante tudo aquilo que possa criar ruído, desconforto, porque é novo. Aqui o treino é a palavra chave. Eu já utilizei este microfone. Estou a utilizar bem? Sim? Eu já utilizei este tipo de microfone, mas vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo. Numa última conferência que fui presencial, antes da pandemia, na Alemanha, eu era a última daquela tarde e havia microfone, era um auditório enorme. E havia microfone, mas eu não estava estressada com o microfone, porque eu já o tinha utilizado e sabia que não ia haver problema. Vai a Paulinha para fazer a conferência, o microfone perde a pilha. Vem o senhor técnico pôr daqueles de pôr aqui atrás. Eu usava o cabelo um bocadinho mais comprido e, como já viram, não sou propriamente de me mexer pouco, mexo-me um bocadinho. E eu pensei assim, isto vai cair. Eu vou-me mexer, isto vai cair. Pronto, já criou aquele stress inicial, não é? E depois, andei os primeiros minutos, ao fim de 2 minutos, pimba, microfone no chão, meu dito, meu feito. Eu apanhei rapidamente o microfone, vinha o senhor todo contente outra vez pôr-me e eu fiz-lhe assim. E era o que eu devia ter feito do início. É este exemplo que eu vos quero dar. Eu nunca treinei com aquele microfone. Pensar assim, devias ter treinado, se calhar não, era surpreendida se chegasse lá e tivesse o mais comum a este tipo de microfone. O que eu devia ter feito logo no início era, quando eu percebi que se calhar aquilo ia cair, que eu não estava-me a sentir confortável, ter feito o que fiz quando ele caiu, que foi, eu vou usá-lo como, eu não tenho que o pôr atrás da orelha, eu se o colocar à frente da boca, as pessoas ouvem-me na mesma, e passei a utilizar como um microfone de mão, e aquilo deixou de ser um problema para mim. Portanto, vocês têm que ter todos os cuidados para serem ouvidos nas melhores condições e nada que vocês possam fazer crie confusão ou ruído na transmissão da mensagem. A questão da velocidade. Às vezes temos aqueles estudantes que nos dizem, professora, desculpe lá,
Já nem é o problema de querer tirar apontamentos, é o problema de conseguir acompanhar a velocidade com que fala. Eu não consigo, a minha cabeça não... A professora, eu estou a começar a assimilar um determinado conhecimento, uma determinada informação, definição que a professora deu, e a professora já vai muito à frente. Tenho que falar mais devagar. As pausas são muito importantes, porque vocês precisam descansar. Os vossos ouvidos precisam descansar. Vocês precisam de pensar naquilo que está a ser dito para vos dar a oportunidade de fazerem perguntas a seguir. Se eu estou só a metralhar e não paro, vocês nem sequer pensam, não é? Não têm tempo para pensar. E às vezes cria-se aquele suspense que é interessante, não é? Principalmente quando eu vejo que estou a perder a minha aula de aula e digo assim, pronto, isto é importante para o exame. Ui, o que é que ela disse? O que é que ela disse? Porquê é que ela se calou agora? Disse que era importante para o exame e calou-se, e começa a ter a minha audiência outra vez comigo, ok? Porque criei ali um momento de suspense. Portanto, tudo isso é importante. É preciso ter cuidado com o ok. Vocês é mais com o tipo. Tipo, estás a ver? É um tipo a cada 3 ou 4 segundos. Algum de vocês acha que tem quando está a fazer uma apresentação, boa, gosta da honestidade. Alguém acha que repete muito uma palavra? O quê? O tipo. O tipo. E o ok. Eu, neste caso, o que é que eu recomendo? Eu achava que se me fizessem a pergunta que vos estou a fazer agora, dizia assim, não, nunca reparei. Nunca ninguém me disse nada. Se calhar não. A verdade é que em 2015... houve um conjunto de alunos que foi para Erasmus e era preciso dar-lhes aulas à distância. Eles estavam a ter aulas fora, nos países que os acolheram de Erasmus, mas estavam a ter umas unidades curriculares da Universidade do Porto e foi preciso gravar aulas para disponibilizar para esses alunos. Ora, se eu tenho aqui uma gravação da Paulinha, deixa cá ver a Paulinha, não é? E então o que é que eu percebi? Que a cada ideia que eu terminava, cada assunto que eu expunha, pronto. Aquilo quase que funcionava como um cheque. Pronto, já falei disto. Então era pronto, pronto, pronto. E não pode ser, porque há quem conte os prontos, não é? Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável. Hoje quero também dar os parabéns ao Nelson Silva, parabéns esses enviados pela sua namorada. Ela diz que lhe passou este vício do extremamente desagradável, lamento imenso, Nelson, o que é um problema agora, porque ele ouve antes dela e faz spoilers. Portanto, isso não vale. Pode vir aí um divórcio. E parabéns também à Matilde Silveira, que faz hoje 20 anos. Meu Deus, onde é que nós estávamos com 20 anos? A Ana estava na Guerra Civil Espanhola. Sim, a combater. Então eu fui há 15 dias. Bom, estão preparadas para uma edição daquelas mesmo estúpidas? Sim! Sem qualquer tipo de substância? Sim! Vamos a isso. Estou muito preocupada com a Ana Galvão por um lado, mas também com a Ana Moura. Porquê? Porque a Ana Moura tem um problema. E eu comecei a reparar nele quando a Ana Moura esteve onde? Aqui mesmo connosco neste estúdio. Que isto é um circuito totalmente novo para mim. Ou seja, até agora eu tenho feito algumas salas onde as pessoas estão sentadas. Pronto. Não repararam aqui nada estranho? Nada estranho. Então reparem agora melhor. Põe lá outra vez. Quando é que vai ser? O primeiro concerto vai ser no dia 25 no Super Stock. No Capitólio, pronto. No Capitólio, pronto. Parece que é o naming da sala de espetáculos. Há o Tivoli BBVA, há o Super Arena e há o Capitólio Pronto, que é aquela marca de limpa-madeiras, não é? Pois é. És Casa Guilhermina é o nome da tua avó? É o nome da minha avó. Pronto, a Ana Moura não usa pontuação, usa só prontos finais para acabar todas as frases. E o grande problema é, quando começamos a notar, não conseguimos pensar em mais nada. Eu chamei-lhe Casa Guilhermina. E pronto. É que o pronto vai sempre bem, na verdade o pronto nunca compromete. É que pronto, não há frase nenhuma que... Era aqui que eu queria chegar, àquilo que ela diz ali. Ai, desculpa, agora estava eu a ser má comunicadora. E era aquilo que eu queria chegar, que é aquilo que ela diz, a partir de determinada altura não nos conseguimos focar em mais nada. É só no pronto, é só no ok, é só no tipo. Como é que vocês podem evitar isto? Olha, primeiro, quando tiverem que fazer uma comunicação, treinem para os vossos colegas. Ponham um dos vossos colegas a contar, a verificar se vocês usam estes enchimentos vocais e se dizem muitas vezes ok, conta lá os ok's que eu disse. Conta lá
aos prontos que eu disse. Mas se não quiserem fazer ou não tiverem a oportunidade de fazer para os colegas, vocês têm um telemóvel que filma, façam uma autoscopia, filmem a vossa apresentação e vejam o tipo de linguagem que utilizam e se de facto utilizam muito deste tipo de enchimentos. A ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Eu estava muito nervosa antes de vir para aqui, gente. É verdade. A viagem do Porto para aqui serviu para acalmar um bocadinho, mas estava nervosa, devo confessar. Quando nós ouvimos um artista, seja ele ator ou músico, dizer eu cada vez que subo a um palco parece que é a primeira vez, é mesmo, não duvidem disso. Obviamente que a experiência é outra, mas o facto de estarmos perante um público diferente, nem que a mensagem seja a mesma, há sempre aquelas borboletas na barriga. E, portanto, depois... Olha, não tinha reparado que a professora é gaga. Pois, porque depois ficamos gagos, mesmo sem sermos gagos, porque de facto a voz começa a ficar muito trêmula. Tentem ver a melhor forma de vocês se acalmarem, de vocês poderem ficar mais tranquilos, o que é que vos relaxa. Eu vim ouvir, adoro música, vim ouvir uma boa música o caminho inteiro para ver se me conseguia acalmar. Dou-vos um conselho, apesar de vocês serem muito novinhos, mas há sempre essa recomendação. Olha, toma uma valerina, ou toma um comprimidozinho, uma pastilhazinha, que vais ver que isso corre melhor. Muitas vezes dizem-vos isso antes dos exames nacionais. Evitem, não devem tomar, devem tentar arranjar outras formas alternativas de se acumular, até porque pode correr muito mal. Eu já assisti a um doutoramento, uma defesa de doutoramento de uma amiga minha, que a apresentação correu muito bem, a parte da discussão, faziam-lhe perguntas e ela, pois, não sei, nunca tinha pensado nisso. E eu a saber que ela sabia tudo e que estava por dentro do tema, apetecia-me lá abaná-la, e ela estava nesta postura e perguntei-lhe depois no final, Carla, o que é que se passou? Olha, sabes, não me estou a sentir nada bem. Disseram para tomar um Inderal antes de vir para aqui que acalmava e depois nota-se que o Inderal fez efeito, porque ela estava basicamente adormecida. Portanto, principalmente quando não estamos habituados a esse tipo de substâncias, o efeito pode ser o contrário. Arranjem outras formas, há sempre formas. I know your problem. You got a Bruno in your head. A Bruno? Yeah, I get one too sometimes. Alberto, you can't. Alberto, you're gonna die. Alberto, don't put that in your mouth. Luca, it's simple. Don't listen to stupid Bruno. Why is his name Bruno? I don't care. It doesn't matter. Call him whatever you want. Shut him up. Say, Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Louder. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Can you still hear him? Nope, just you. Good. Now hang on. Se não, já viram este filme? Não percam, é maravilhoso. Portanto, agora quero-vos ver, antes de uma apresentação de um trabalho que tenham que fazer na vossa escola, silêncio, Bruno, e acalmem lá os nervos, e o Bruno que está na vossa cabeça a dizer, isto não vai correr bem, eu não sou nada... Professora, agora é silêncio, Bruno, não pode começar, a vossa professora não pode começar assim. Eu não gosto de estar deste lado, quem me conhece sabe que eu não gosto de estar deste lado. Não, agora vamos ouvir a professora a dizer que silêncio, Bruno, porque vai ter que calar o Bruno que está a dizer eu não sou feita para estas coisas, não gosto nada de estar nesta posição, tentar mudar um bocadinho essa postura. Devemos também procurar manter o contacto visual. Quantos de vocês já não ouviram as vossas mães a dizer tu olha para mim que eu quero ter a certeza que estás a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então, mas se a mãe está a dizer, porque é que ele tem que olhar? Tem que ouvir, certo? Não, porque nós temos a certeza que os outros estão a ouvir aquilo que nós estamos a dizer e que estão a compreender aquilo que nós estamos a dizer porque mantemos o contacto visual e conseguimos ver se as pessoas estão envolvidas ou não. E devemos distribuir esse contacto visual por toda a gente. Aqui à frente é mais fácil, mas eu espero que os colegas lá atrás sintam que eu também estou a olhar para eles e que eu também os estou a envolver na minha comunicação. Distribuir o contacto visual por toda a gente. Também não é só quando as mães estão a ralhar connosco que é importante olhar nos olhos. Do you promise? Yes, yes, I promise. Thank you. Just remember, we are always here for you, okay? Hey, look me in the eye. You know I love you. Right? I know. Também quando olhamos nos olhos uns dos outros e nos dizem eu amo-te,
nós percebemos melhor, não é? Quando estamos a olhar uns... portanto, esse contacto visual é extremamente importante. A linguagem gestual. A linguagem gestual também é muito importante. Eventualmente, se lá em cima não me tivessem a acompanhar a seguir e eu estivesse aqui a falar, por exemplo, de um gráfico e queria mostrar que a tendência é crescente, só o facto de eu estar a fazer isto com o meu braço, se calhar entendiam melhor que estava a falar de uma tendência crescente, ou então não houve diferenças significativas e dar aqui uma ajuda. Portanto, a linguagem gestual potencia a mensagem e deve ser utilizada de forma a fazê-lo. Agora, também não deve ser em demasia, não é? E há várias maneiras de lidar com esta abordagem gestual. Eu trago-vos aqui 2 sketches. Sim. Sobre a linguagem gestual, ela também, sendo uma forma de comunicação, também é uma forma de comunicação não intencional, ou seja, há especialistas nesse ponto que conseguem apresentar microexpressões, como é dito, e certos gestos e certas expressões, tanto vocais como faciais, que indicam que certa pessoa está nervosa, está mais calma, que não apresenta nervosismo, como também pode controlar essas microexpressões. Muito bem. Viste o Lie to Me? Não? Olha, se tivéssemos tempo, eu passava-te um excerto do Lie to Me. O Lie to Me é precisamente porque esses estudos ajudam muito na parte das ciências forenses. Nesse caso eu assisto mais por essa parte. Pronto, elas ajudam bastante nas ciências forenses, que as pessoas só pelo comportamento, por determinados gestos ou do corpo ou expressões faciais, conseguem, e pelas tais microexpressões, conseguem perceber qual é o estado de espírito relativo. Se depois tivermos tempo, eu mostro, que eu tenho o vídeo comigo, não está nesta apresentação, mas mostro que mostram de facto a importância que elas podem ter para poder fazer uma leitura e até obter uma verdade ou verificar se a pessoa está a dizer a verdade ou a mentir. Costuma-se dizer que a nossa expressão facial é o espelho da nossa alma, e é verdade, não é? Portanto, há muito desta situação de podermos ter de controlar. Aqui ia-vos mostrar que também a expressão corporal pode ser utilizada de acordo com os objetivos. E vamos ver aqui 2 perspectivas diferentes, mas que se calhar dizem o mesmo. Esta série, se calhar não viram, é natural que não tivessem visto, chama-se A Travessia, recomendo, não sei se ainda está no RTP Play, porque ela passou na RTP2, e falava do momento conturbado que a Noruega viveu e a monarquia norueguesa viveu durante a Segunda Guerra, em que a princesa norueguesa, a Marta, teve que se exilar nos Estados Unidos da América em determinada altura com os filhos. E ela teve um papel importantíssimo depois para convencer o presidente americano, Roosevelt, a ajudar a Noruega nesta Segunda Guerra. E neste momento ela está a ter uma conversa com a Eleanor Roosevelt, que é a mulher do presidente americano, precisamente a dizer aquilo que a vossa professora estava a dizer no início. Eu não sou feita para isto, eu sei que o meu papel aqui vai ser importante para tentar que os americanos sejam nossos aliados, mas eu nunca... A nossa monarquia europeia reverte um pouco as mulheres para o papel de ir acenar para a varanda, não é? Não tem aquele papel de destaque. E, portanto, vamos ver aqui 2 perspectivas diferentes. Primeiro, a deste sketch com a Eleanor Roosevelt. Good. Now we have something to work with. Come along, Martha. Get up. Eleanor, what are we doing? You're learning how to be embarrassed. Take your shoes off if you have to. Oh, you're such a nice girl, Martha. You're such a nice girl. Make a face, Martha. What do you mean? Make a big ugly face.
Yum, their mouth is still sinking. Bleh. Bleh. Muitas das formas que nós aprendemos a ter alguma liberdade em termos de expressão corporal e facial vem do teatro, precisamente, e este tipo de dinâmicas são extremamente importantes. Por outro lado, alguns num país europeu... I'm incredibly grateful that you've all come out here to join us this evening in support of a cause that's incredibly close to our hearts. Protecting our local wildlife is crucial. It is a... You use your hands far too much. Make gestures when you talk. Gestures reveal us, whether we're anxious or agitated or cross. It's best not to give that away. One should never try to show one's emotions. Now, Queen Mary famously taught her ladies-in-waiting to use rope to stop their arms flapping about like windmills. It's better. It's Karen. The Prince of Wales and I are so incredibly grateful to all of you for coming here this evening and showing your support to a cause that is so incredibly close to both of our hearts, especially the Prince of Wales. Aqui, a Princesa Diana estava a treinar um discurso que ia fazer pela primeira vez depois de ter casado com o Carlos, e a sua avó a dizer que ela estava a falar demasiado com as mãos e que isso ia revelar um pouco daquilo que ela é, precisamente a dizer aquilo que também era dito no sketch anterior, que de facto quando nós nos expressamos como um todo, verbal e não verbalmente, vamos dar um bocadinho mais de nós a todos e vamos chegar a todos de uma melhor forma. Aqui não se queria isso, queria-se que ela ficasse relegada para o papel que queria. Agora, também não é porque eu digo que vocês devem treinar e aprender a utilizar linguagem não verbal, como a linguagem facial, gestual, etc., que vamos exagerar. Eu tenho aqui mais de 350 ideias para pôr os concorrentes do Big Brother dentro da casa à batatada. O que é que vocês acham? Teresa, posso-lhe dizer uma coisa? Diga, Lili. Eu já tinha muita admiração por você. Acho que é uma mulher formidável. Mas agora, nesta última fase, reparei que a Teresa, para cada palavra que diz, tem um gesto. Aprendi no teatro. Foi, mas eu acho maravilhoso. Sabe porquê? Porque a pessoa assim pode fazer ginástica sem precisar de personal trainer. Acho maravilhoso. Sim, a Lili tem de seguir os cursos que eu dou online. Sim. Online. Eu quero. Tudo verdade aqui. É verdade que muitas das técnicas se aprendem no teatro, é verdade que há muita oferta de formação nesta área, que vocês têm que saber escolhê-la com algum cuidado. A própria Teresa Guilherme dá cursos de comunicação online. Também é verdade que se nós começamos a falar muito com as mãos, o que passa a ser o centro da atenção é a maneira como nós nos movimentamos. Olha, ela parece que está a dançar a ouvir, ok, olha, está-se a mexer. Passa a ser isso que começa a despertar a atenção por parte do nosso público, em vez de ser a mensagem. E nós queremos sempre que seja a mensagem. Aqui, como já foi dito e muito bem, a parte da linguagem facial, como o vosso colega disse, às vezes nem é preciso ser uma expressão muito emblemática, muito marcada. As tais microexpressões dizem muito da forma como nós comunicamos e, de facto, basta olhar para qualquer uma destas expressões e perceber logo qual é o estado de espírito que a pessoa tem naquele momento. Eu acho que aqui a maior dica que eu tenho que dar é tentar controlar as nossas emoções. Como eu disse há pouco, a nossa face é o espelho da nossa alma e muitas vezes nós não estamos sempre bem, não é? Mas como os próprios artistas dizem, the show must go on. Eventualmente, daquilo que nos esteja a acontecer, se estamos bem na nossa vida, se estamos mal na nossa vida, se estamos com um problema, se estamos doentes, as pessoas que se deslocaram para nos ouvir têm que ter o melhor de nós e, portanto, nós temos que controlar aquela expressão facial. Já tivemos com certeza em alguma situação em que pensamos assim, olha, não te parece que está a fazer o frete? Parece um bocadinho que a senhora está a fazer o frete, não parece? Porque nota-se na cara da pessoa que não está feliz por estar naquele local e com aquela tarefa. Olha, quando tiverem que fazer a apresentação de um trabalho, contem uma história.
contar uma história ajuda muito. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? É? Olha, eu sou voluntária na Nuvem Vitória, já ouviram falar? Eles fazem voluntariado aqui em Braga também. Vamos contar às crianças que estão hospitalizadas histórias para eles adormecerem. Ontem estava lá uma menina, na pediatria estão até aos 18 anos. Ontem estava lá uma menina de 16 anos a dizer que não gostava de... eu já sou muito grande, não disse não gostava, eu já sou muito grande para ouvir histórias. Eu disse, então tenho 50 e adoro histórias. Queres que eu te desafie com uma? Contei-lhe 3. Acabei por contar 3 histórias. Comecei a primeira e contei 3. Todos gostamos de uma boa história. Depende da forma como se conta a história e como se apresenta a história. E se vocês pensarem que a vossa mensagem tem que ter um início, um meio e um fim, que tem que conseguir cativar o vosso público até um determinado ponto que vai ser o ponto alto da vossa história. A partir dali podem calmamente deixar que os cérebros das pessoas que vos estão a ouvir regressem ao nível basal, ao nível normal, vão ver que vão ser muito mais eficazes. Isto é mais para os mais velhinhos, mas eu não retirei este diapositivo porque vocês também têm biologia, fisicoquímica e vão ver que existe uma quantidade de palavras que se dizem por acrónimos ou inicialismos. E muitas vezes vemos os cientistas a utilizarem esses termos e quase que parece que estão a falar em código Morse, que ninguém os entende, que estão ali constantemente a utilizar aqueles acrónimos e que ninguém percebe o que eles estão a dizer. Portanto, evitar utilizar os acrónimos durante a mensagem é uma boa prática. Usar metáforas. É interessante, eu uso muito metáforas e estou convencida que vocês vão ter, têm alguns professores que também usam para explicar conceitos mais complicados, mais difíceis de perceber através de uma boa metáfora. No outro dia encontrei um aluno que foi meu aluno de licenciatura e que agora está no mestrado e passei por ele e ele virou-se para mim e disse: olha, a professora Paula, nunca mais me esqueci da ossificação endocondral e da ida ao cinema. Porque eu explico-lhes a ossificação endocondral como uma ida nossa ao cinema. E eles ficaram... Eu fiquei feliz por perceber que ele ainda se lembrava do que era a ossificação endocondral por causa da ida ao cinema. A utilização de metáforas às vezes ajuda muito a passar a mensagem e é importante. Quando estamos a falar para um público-alvo não especializado, temos de ter muito cuidado com os chamados jargões, que são os termos técnicos, e não precisam de ser termos extremamente complexos, complicados, difíceis, menos comuns de serem utilizados no dia-a-dia. A palavra tumor pode ter um significado diferente dependendo da pessoa que temos à nossa frente. Eu lembro-me perfeitamente de ter ido visitar a minha avó no hospital e de encontrar em lágrimas a dizer eu vou morrer, a médica disse-me que eu tinha um tumor. Aquela médica nunca devia ter dito a uma idosa de 83 anos, sozinha, durante a hospitalização, que ela tinha um tumor. Tinha que esperar que chegasse a família, comunicar à família e ver a melhor forma de comunicar isso a uma doente de 83 anos que para ela ter um cancro é morrer. Logo, é uma sentença de morte. Portanto, às vezes o que é um maligno ou benigno, a utilização, é até um termo banal, mas pode não ter esse o mesmo significado na pessoa que nos está a ouvir. E, portanto, temos que ter cuidado com essa utilização. E quando vamos falar com um público-alvo, temos que perceber qual é a melhor linguagem e falar a linguagem desse público-alvo. Dory, I'm a little fella. I don't think that's a little fella. Big fella. Whale. Okay. Maybe he only speaks whale. Dory. What are you doing? What are you doing? Are you sure you speak whale? Can you Dory, heaven knows what you're saying. See, he's swimming away. come back? He's not coming back. You offend. Eu adoro a Dory. Se for preciso falar baleiês, falem baleiês. Se tiverem que falar baleiês, falem baleiês. O importante é que o outro vos ouça. Se vocês têm que falar para um público-alvo mais jovem, utilizem uma linguagem que esses jovens vão perceber. Se vamos falar para um público-alvo mais idoso e sabemos todos os vieses que podem ter culturais, sociais, relativos à idade, então temos que utilizar uma linguagem que seja mais próxima dessa realidade. E assim, sim, vamos ser mais eficazes.
O que é que vocês podem fazer? Olha, aquilo que a vossa escola está a fazer tão bem e que espero que continuem. Continuar a ter este tipo de atividades ligadas à ciência viva, que vos desperta para a ciência, que se está a comunicar ciência em todos esses encontros, seja coisas mais pequenas, mais focais ou encontros maiores. Eu lanço o desafio para pôr esta gente a comunicar, para fazer coisas dentro do Ciência Viva que os obrigue a fazer um pequeno discurso de 3, 5 minutos, ou a apresentar um póster, ou a apresentar um trabalho. Essas questões têm que ser trabalhadas desde muito cedo. Existem vários projetos em que podem procurar, nomeadamente na Rede de Comunicação, Ciência e Tecnologia de Portugal. Promovem, por exemplo, a Noite Europeia dos Investigadores, que é sempre muito interessante. E depois existem projetos, eu trouxe-vos o exemplo, peço desculpa porque em Arco de Valdevez não sei se existem, eu trouxe-vos o projeto em que eu participo da Câmara Municipal do Porto, que é um projeto SEI, em que o objetivo é este mesmo. Há uma parceria entre cada uma das faculdades da Universidade do Porto e uma escola secundária do Porto, em que os meninos vêm fazer um mini projeto de investigação a essa faculdade e depois no final têm que apresentar o trabalho que fizeram juntamente connosco. E, portanto, isso obriga não só a estar desperto para a ciência, como também a comunicar ciência. Portanto, eu espero ter-vos conseguido convencer da importância que é comunicar ciência e que tenha conseguido dar algumas dicas no sentido de vocês, quando tiverem de fazer, puderem ultrapassar eventualmente as dificuldades e barreiras que possam existir e que venham a ser excelentes cientistas e comunicadores daqui para a frente. Estou à vossa disposição para dúvidas. Muito obrigada. Agora posso me sentar, não é? Querem colocar alguma questão? Não despertar. Obrigada. Olá, bom dia. Como promover o correto jornalismo científico? Do jornalismo científico, ouvi bem, Lara. Obrigada pela tua pergunta, que é muito importante. Voltando ao exemplo da pandemia, nós muitas vezes estávamos a assistir ao Jornal da Noite e víamos situações diversas. Víamos aqueles cientistas em que eram excelentes comunicadores e falavam muito bem, mas a mensagem, ai meu Deus, o que é que ele está a dizer? Não era propriamente uma verdade científica. E depois às vezes vemos pessoas que são brilhantes do ponto de vista científico e conhecedores dessa informação, mas que são maus comunicadores. Tudo se treina e tem que haver sempre um treino. Independentemente do tipo de comunicação que sejam desafiados a fazer, têm que prepará-la previamente. E com o jornalismo, vocês têm que pensar primeiro que tipo de... Lá está, vamos nos centrar na audiência. A que tipo de programa vou? Em que horário vou? Se vamos imaginar, vamos dar um exemplo de televisão. Será que eu vou falar na Praça da Alegria, num programa da manhã, em que eu sei que as pessoas que estão a assistir, se calhar são pessoas que ficam mais por casa, portanto serão pessoas mais idosas, que podem não estar a trabalhar, ou pessoas que trabalham em casa, que são domésticas? Que tipo de público-alvo, o que é que esperam ouvir de mim sobre aquele assunto? Se for num jornal da noite, já sei que vou ter uma audiência completamente diferente, muito mais abrangente, muito mais alargada e que vou ter que me preparar de outra forma. Devemos conhecer o jornalista que nos vai entrevistar, qual é o seu estilo. Nós temos diferentes televisões a funcionar em Portugal e sabemos perfeitamente que o estilo dos pivôs que apresentam o Jornal da Noite são completamente diferentes. Há uns mais agressivos, há outros menos agressivos, há uns que gostam de provocar, há outros que vão procurar a controvérsia. O que é que tipo de jornalista é que eu tenho à minha frente? E depois estar muito por dentro do assunto, nunca nos desviarmos do foco. Perceber qual é o importante da mensagem que nós queremos transmitir naquele momento. Por mais desvios que nos tentem fazer e levar a falar de outras coisas que podem aumentar as audiências, mas que não são importantes, tentarmos nos desviar desses tópicos, focando ali 3 pontos que nós dizemos, é por aqui que eu vou ter que me movimentar. Se não temos também treino com câmaras de televisão,
Vocês hoje em dia podem fazer isso muito facilmente, enfrentam o computador, enfrentam o telemóvel e perceberem como é que vocês estão a falar perante as câmaras. Portanto, fazer esse trabalho prévio de preparação é essencial. Relativamente quer à presença da ciência nos médias, já começa a existir mais, o que é benéfico. Já existem bastantes programas de televisão, bastantes, não o suficiente, mas alguns programas de televisão ou reportagens esporádicas em grandes blocos noticiários sobre ciência. Na minha opinião, deveriam existir mais, principalmente nas televisões nacionais, porque quer queiramos, quer não, são aquelas que são mais consumidas. Nós temos excelentes canais por cabo que conseguimos ter informação científica muito boa e de forma muito direta e que conseguimos aumentar o nosso conhecimento, mas posso-vos perguntar quantas vezes do vosso dia ou da vossa semana vocês vão a um National Geographic ou vão a um Discover, ou eventualmente muito poucas. Portanto, normalmente, se conseguirmos blocos que estejam dentro daqueles programas que são mais consumidos, às vezes em família, como um Jornal da Noite, seria melhor. Em termos de comunicação impressa, também já começa a aparecer bastantes reportagens escritas relativas à ciência. Normalmente também são procurados aqueles temas que podem ser mais atrativos do ponto de vista das vendas e dos downloads. Não que eu tenha nenhuma parceria com eles e, portanto, posso aqui também dizer que não há qualquer conflito de interesses. Parece-me que o jornal em Portugal que está mais apetrechado com jornalistas de ciência, porque há uma via dos cursos de jornalismo que são direcionados para a área científica, é o Público, que tem, quer em Lisboa, quer no Porto, jornalistas que se dedicam apenas às questões científicas, e isso é muito importante. É importante também, da parte de quem tem alguma coisa para comunicar, e vocês, por exemplo, numa escola secundária podem ter alguma coisa para comunicar nessa área, e nas universidades também, terem bons gabinetes de comunicação e imagem, de relações públicas, que façam chegar aquilo que de importante se está a fazer no âmbito da ciência nessas instituições à comunicação social. Eu não sei se respondi, Lara. Podem bater palmas à Lara. Podem bater palmas à Lara, que fez ali uma pergunta. E está a outra menina. Olá. Então. Eu não ouvi. Ouvi o teu nome, querida. És Bebiana, não és? Não ouvi, foi a pergunta. Influencers da ciência, há muitos. Infelizmente, como eu mostrei naquele início, não os melhores influencers que podíamos ter, mas já existe muitas pessoas que vocês seguem, que têm uma preocupação com as questões científicas. Se calhar não são os posts e as publicações mais vistas por vocês. Isto falando daquelas pessoas que vocês seguem em massa, digamos assim. Mas já existem muitas figuras públicas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do DiCaprio. Eventualmente vocês seguem o DiCaprio, ou pelo menos já viram alguma coisa dele, e ele é, de facto, um ativista muito grande relativamente às questões das alterações climáticas e tem um trabalho feito nessa área e ajuda na divulgação. Ainda no outro dia vi um post da Cláudia Vieira, sim, porque eu também sigo as minhas, sigo pessoas nas redes sociais, e era a propósito do Dia da Terra, e ela fez um post da publicação da ação que fez naquele Dia da Terra, da limpeza das matas e da importância da limpeza das matas, e portanto isso também é falar de ciência. E depois, aí já não acredito que se calhar vocês sigam tanto, mas existem pessoas que estão nas redes sociais só com o propósito de fazer comunicação de ciência. Devo dizer que 2 projetos portugueses, tenho o gosto de dizer que foram meus alunos, não foi influência minha com certeza, mas dá-me gozo ver alunos meus nesse papel. Há uma que tem uma conta no Instagram só para divulgar comunicação na área da neurociência, porque ela está-se a doutorar nessa área, portanto tudo o que está relacionado com neurociência ela divulga.
Há outro grupo que tem um blog, também é nas doenças do sistema nervoso, mas tem a ver com todas e sobretudo com a depressão, e que aborda essas questões lançando o post. Tem o seu, esses nesse caso têm uma página que tem dicas muito importantes e artigos que devem ser lidos, mas depois também lançam para as redes sociais. Portanto, há muita gente que vai para as redes sociais criar contas específicas para comunicar determinado tipo de assunto. Os influencers, de um modo geral, artistas, podem e devem usar a sua imagem pública e o facto de serem muito conhecidos e muito seguidos para passar mensagens bastante importantes relativamente a questões que envolvem a ciência e os resultados científicos. É uma questão de procurar. Havia um grupo... Eu não quero mentir no país, mas havia um grupo que durante a pandemia, um grupo de médicos e enfermeiros que utilizou o TikTok, não sei se ouviram isso, que utilizavam o TikTok para comunicar todas as questões relacionadas com a prevenção, e aquilo tornou-se viral eles ensinavam a usar a máscara, a desinfecção das mãos, etc., com aquelas danças do TikTok em vídeos curtos, e aquilo tornou-se viral no país e ficou, depois até fizeram um estudo científico que saiu num artigo a comprovar que tinha sido eficaz e que tinha sido, depois de eles terem começado a ter essa abrangência, o número de casos começou a diminuir. Obviamente que também não terá sido só por causa deles, porque também, entretanto, houve outras medidas que foram tomadas, mas sim, que estaria de alguma forma relacionado. Fizeram questionários aos utentes e todos eles consideravam aquilo uma forma bastante descontraída, numa situação tão dramática como a que se estava a viver, de passar essa informação. Não estou a ver. Está aqui à frente. A linguagem não verbal, agora ouvi. Só não ouvi, agora foi o teu nome. Liliana? Sim. Obrigada, Liliana, pela tua pergunta. A linguagem não verbal é extremamente importante, como eu tentei mostrar aqui ao longo da apresentação. Portanto, se nós não utilizarmos a nossa expressão facial, a nossa linguagem gestual, corporal, e não envolvermos essa linguagem... Vou fazer um desafio com vocês. Eles conhecem-se todos bem? Mais ou menos? Quero 6 a 7 meninos aqui à frente. Pode ser? Não vai cair pedaço. Bora lá. Não é nada de... Não vou fazer o tal exame que eu disse aos meninos que iam ficar lá atrás que ia fazer. Só 2 corajosas? Não posso. Vá, pelo menos mais 4. Deixa-se estar aí. Pelo menos mais 4. Bora mostrar que os rapazes também conseguem. É isso mesmo. Mais 3. Vamos ter que ter voluntários à força, professores. Não, mais 3, vá. Bora lá. Vá lá, mais 3, senão isto não fica giro. Não é nada de difícil. Nada difícil. Venham vocês também, vá. Já vem um menino lá de cima. Não, mais um, bora. Pronto, assim mesmo. Então é assim, o jogo é o seguinte, vocês até devem ser quase todos do mesmo ano de nascimento, isso não interessa. A única regra é que não podem falar. Ali é janeiro, aqui é dezembro. Quero que se ordenem por ordem crescente do vosso data de nascimento. Ou seja, ali é janeiro, ali é dezembro. Se são do mesmo mês, tem que ficar 5, 20 e tal, não é? Portanto, não podem falar e têm que se ordenar desta forma, de janeiro até dezembro, pela data do vosso nascimento, sem falar uns com os outros.
Estão satisfeitos? Ainda não? Agora sim. Então vamos lá. Data de nascimento. 12 de fevereiro. 24 de abril. Maio. Ok, 31 de agosto. Ui, temos aqui uma troquinha. 2 de outubro. Aqui também, certo? Só são 2, 4, 6 e mesmo assim não conseguiram. O que é que eu estava a fazer? Isto para responder à Liliana, utilizar a linguagem gestual. Eles mal chegaram aqui a este desafio, começaram logo a fazer gestos. Não foi fácil, pois não? Porquê? Porque tiram-nos a possibilidade de falar e nós já não conseguimos nos comunicar. Sabem que eu já fiz esta dinâmica na escola da minha filha, mais nova. Tenho 3, como vos disse, e a mais nova ainda está na primária. E fui fazer à escola primária. Eles conseguiram resolver isto em 1 minuto. São mais espertos. Não. O que é que acham que eles fizeram? Escreveram. Eu só disse que não era possível falar. Eles foram logo buscar um papel e começaram a escrever a data de aniversário. Porquê? Porque eles não têm vícios. Nós já temos muitos vícios verbais. Nós estamos muito focados na nossa comunicação verbal e quando isso sai, ui Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não é? Como é que falavam anteriormente? Os desenhos que se vê, não é? Vamos a Foscoa e vemos aquela forma toda de comunicar através de gravuras. Nós aqui já deixamos de saber fazer isso. E depois também é preciso saber como é que se faz. Eu vou dividir este grupo em 3. Para ali e outros 3 para aqui. Agora vou dar instruções a estes 3, já vou ao pé de vocês. Disse-lhes que a eles as instruções foram, têm que abrir a mão. Vamos ver como é que eles vão tentar abrir a vossa mão. Vocês só abrem, as duas ou uma só uma. Vocês só abrem, quando eles pedirem, por favor, já abrem. Ok? Então, podem fazer aquilo que eu pedi. Eu pedi a este grupo para estar com a mão fechada e estes meninos têm que abrir a mão. Eles têm seguro escolar, mas não cobre esse tipo de incidentes. O que é aquilo ali? Não estão a ser bem sucedidos os colegas, pois não? Antes que haja violência, vamos lá parar, porque eu acho que eles são derrotados. Aquele grupo dali ganhou, podem bater palmas. Agora pergunta àquele grupo. Vocês não iam abrir a mão em circunstância alguma? Não. O que é que eles precisavam fazer? Alguma, não. O que é que eles deviam fazer? Eu só pedi. Abres a mão, por favor. Eu só lhes disse assim, vocês só abrem se eles pedirem, por favor. E dizem, abres-me a mão, por favor. A mensagem aqui foi... Desculpem. A mensagem aqui foi, vocês têm que lhe abrir a mão. A mensagem ali foi, vocês só abrem a mão se eles vos pedirem, por favor. Aqui podiam falar, e voltando à linguagem verbal, aqui podiam falar, mas têm que falar de forma eficaz, que a mensagem chegue, utilizando a linguagem adequada. Se querem que abrem a mão, é só pedir, gente. Não é preciso fazer mais nada. Está bem? Respondi a Liliane. E também, pronto, eu concordo. Se eles pagassem bem, também eram bom. Podem ir, obrigada. Vais ter que os deixar sentar, meu amor. A idade, eu já tenho que ir ao mini-som. Já não dá. Tenho isto, não preciso. Olá, sou Cristiana. Qual é o papel da comunicação na literacia de saúde?
Na literacia em saúde, importantíssimo, importantíssimo. Essa é a área que eu estou a tentar agora especializar-me. Eu comecei em 2016 com este bichinho da comunicação de ciência, entretanto tenho feito muitos cursos e tenho procurado obter mais informação de como é que podemos, como é que eu posso ajudar, e o meu foco vai ser a saúde, até porque estou numa escola de saúde, não é? O ICBAS tem um mestrado integrado em medicina numa parceria com o Santo António. E eu acho que é uma área fundamental, porque muitas das doenças, principalmente crónicas, que os dias de hoje se vive, e vou falar de uma que se calhar vos é mais familiar, as que têm a ver com distúrbios alimentares, quer sejam uma questão de obesidade, quer sejam as questões da anorexia, são doenças que podem ser evitadas se houver uma comunicação eficaz desde muito cedo. Ensinar estilos de vida saudáveis, falar com as pessoas de forma a cultivar essa forma de estar, pode evitar muitas doenças. E depois, também porque testemunhamos no dia-a-dia que a comunicação doente-paciente ou doente-familiares não é sempre a mais correta, a mais acertada em diferentes situações. Por exemplo, uma que se calhar nos toca a todos de forma muito particular, numa situação de luto, a forma como se faz a comunicação nessas situações. Ou então para explicar, como eu disse há pouco, o exemplo da minha avó, uma doença que pode ser entendida como quase uma sentença de morte. Aqui há muito a melhorar na comunicação por parte dos profissionais de saúde. E estou certa que, se esse caminho for feito, melhoramos bastante a qualidade de vida de todos e o estado de saúde do país e do mundo em geral. Alguma questão, alguma coisa que... Eu penso que, por exemplo, a área em que a comunicação é muito bem explorada, até por questões de interesse, seria a economia. O marketing digital, tanto como o próprio marketing, que é uma forma, a comunicação tem os vieses cognitivos, que são uma forma excelente, a informação é apresentada a nós, de influenciar uma pessoa a escolher certa coisa ou até mostrar interesse por certa coisa. Por isso, eu tenho a pergunta de como fazer ter tanto interesse e relevância, principalmente, porque é preciso ter essa tal relevância como tem para a economia, para esse marketing digital. Como é que nós podemos fazer para as outras áreas terem tanta relevância, como a comunicação ter tanta relevância nas outras áreas? É uma excelente questão. E de facto, há pouco disse que muito da forma como nós comunicamos vamos bebê-lo às artes dramáticas, e temos muitos exercícios, dinâmicas e exemplos das artes dramáticas de como podemos melhorar a nossa comunicação. E a outra área, precisamente na área do marketing, principalmente quando estamos, por exemplo, a trabalhar nas redes sociais. Aí há um caminho enorme ainda por fazer. Aí eu diria que será eventualmente o caminho maior na área da comunicação de ciência que tem que ser feito. Não só utilizar metodologia que já é utilizada pelo marketing para poder fazer chegar a informação científica que pretendemos, como também contrariar essa informação. Eu estive envolvida num projeto científico que tinha a ver com as bebidas alcoólicas e a forma como vocês sabem que não é possível haver anúncios de bebidas alcoólicas num público-alvo que seja inferior a 18 anos. Se vocês quiserem entrar num website qualquer de um produtor de vinho, aparece-vos logo a pergunta que idade é que tem. Vocês podem facilmente mentir e dizer que têm mais do que 18 anos e entrar, mas à partida tem essa restrição legal. Mas nas redes sociais é o que vocês quiserem assistir sobre isso. Há uma liberdade, não há uma liberdade legal, mas há as pessoas passam a lei rapidamente. E, de facto, é uma das situações em que se vê mais isso que tu estás a dizer, que é de ver, são sempre jovens, bonitos, em ambientes maravilhosos, a espalhar felicidade, alegria, portanto, associam sempre o consumo de álcool
a esse tipo de estado de vida, não é? De ser feliz, de ter acesso a locais e conviver com pessoas fabulosas e momentos de felicidade, e não mostrando o que pode estar por detrás de um excesso de consumo de álcool. Portanto, aqui há uma estrada ainda para fazer, não só o facto de se aproveitarem as técnicas e metodologias que o marketing põe à nossa disposição para poder utilizar com benefício de todos, mas também contrariar essa forma apelativa, e quem fala desse estudo que eu estive envolvida, fala também, relacionado por exemplo com a obesidade, as questões da alimentação e a forma agressiva às vezes como é oferecido determinado tipo de produto, e isso às vezes até nos supermercados. Porque é que vocês acham que determinado tipo de doces e de chicletes e dessas coisas, as chicletes ainda é um menor, mas pronto, doces e chocolates estão nas caixas de pagamento, não é? Para precisamente aliciar, quase que entrar pelos olhos adentro das pessoas que vão adquirir. Portanto, há muito de técnica de marketing de venda que pode ser contrariado, e isso há um caminho muito grande ainda a fazer. Eu pensei, quando falasses na economia, pensei que ias falar nos políticos. Que quando um político fala, então nas campanhas eleitorais, há sempre um grupo de investigadores que estuda muito a forma como os políticos se posicionaram, quer da sua linguagem verbal e não verbal, para tentar ler o que é que estava a pensar, qual era o seu estado de espírito, se estava a mentir, se não estava a mentir. Há uma escola por trás disso. Não. Mas às vezes até são questões mais simples que são analisadas, que nem nos passam pela cabeça. Por exemplo, o aperto de mão que dão. Quem é que fica na posição dominante, naquele aperto de mão que fazem para a fotografia? Quem é que fica na posição dominante? Qual é o político ali que está a dominar o outro? E isso às vezes é visto e é analisado através de um aperto de mão. Portanto, toda esta parte, e aqui também respondo um bocado à Liliana, toda esta parte da linguagem não verbal é sempre metricamente analisada de forma a poder fazer uma leitura da mensagem completa. E muitos deles têm dicas de marketing, no sentido de perceber como é que podem melhorar a sua imagem. Há só mais uma coisa, se tiverem 2 minutinhos. Vou mostrar o Light to Me que eu disse-lhes que mostrava e quero mostrar. Que é para fazer aqui à vontade, que eu não sei o nome, como é que te chama? São Samuel, que eu pensei que ele tinha partilhado, eu acho que dei isso esta semana, deixa-me ver. Eu tenho uma disciplina optativa no curso de Medicina, precisamente sobre comunicação, e eu acho que lhes dei isso esta semana, por isso é que eu disse que tinha de certeza aqui. Acho que é este. Não está a aparecer para não. Não está sem som, não sei se I've instructed my client to remain silent. He's not going to talk. Oh, it's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Now, statistically speaking, an average person tells 3 lies per 10 minutes conversation. And granted,
just regular people. We haven't studied any people who are planning to firebomb a black church. Could skew differently. We don't have time for this scientist to talk to the guy. We went at him for 4 hours and got nothing. Now, the FBI knows you want mass casualties. So right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. FBI got it wrong. Well, there's a shocker. Not one of those 2 churches. Maybe you want one of the smaller churches. One of the black suburbs. You know what you're talking about. Don't respond. What do you say ATF starts with Southbridge? No, I'm only kidding. We're going to skip that one. We're going to focus on Lawton. You feel good about it? That's it, Lawton. Gone after a church in Lawton. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. The ATF found a pipe bomb in the church basement in Lawton an hour later. DOD friend of mine said this guy's a total nutjob. But he spent like 3 years in the African jungle with some primitive tribes studying their eyebrows. What's his reaction to my statement? Right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. And what you just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than 1/5 of a second as what we call a micro-expression. Now look at his mouth. The suspect is secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan and... You know what you're talking about. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Yeah. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. Lasts for less than a second when it comes across your face. But if your suspect is surprised for more than a second, then he's faking it. He's lying. Now, I call out that his target is actually Lawton, and watch it again. Concealed scorn. One personal tip, you see this micro-expression in your spouse's face, your marriage is coming to an end. Trust me. Yeah. Don't these micro-expressions vary depending on the person? Let's leave this up, and we'll go to the Kato Kalin footage. It's from the OJ trial. Mr. Kalin, you got a lot of money for your appearance on Current Affair, didn't you? Yeah. Scorn. Scorn. Huge scorn. Shame, shame, and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Esta questão das microexpressões é mesmo cientificamente estudada, portanto, era este, pensei que tinhas visto esta série, por isso é que falaste nas microexpressões. É Light to Me, deve estar atrasado. Há alguns numa rede, num canal. Algumas delas, sim, a última. Eu sou a Lara e a minha pergunta é se, na sua opinião, há uma tentativa de aproximação da parte dos cientistas para chegar ao público leigo ou, pelo contrário, há um isolamento nos seus laboratórios e como se pode promover essa aproximação? Estamos a melhorar, eu gosto de ser otimista. Eu acho que as pessoas já perceberam, algumas foram forçadas a perceber. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Quando nós nos candidatamos a financiamento para os nossos projetos científicos, para os poder executar, já vem lá uma parte que nos pede para dizer de que forma é que nós vamos divulgar os resultados desse projeto. E não se referem só apenas a artigos científicos, mas também à presença de eventos e de a criação de páginas web. Portanto, começa a haver essa consciencialização de que é de facto importante que os nossos resultados cheguem a todos e que não fiquem no computador ou numa gaveta.
a parte que eu acho que está a ser, e começam cada vez mais colegas a ser convidados e a gostarem de estar presentes nos mídia, onde eu acho que há um trabalho maior a fazer é mesmo relativamente à utilização dos novos meios digitais, que ainda são olhados com muita, e não falo só das redes sociais, que ainda são olhados com muita desconfiança por parte dos investigadores e eventualmente até com algum preconceito, e que evita que haja uma aproximação maior que eu acho que seria desejável pelas razões que eu já referi. É mais fácil sermos nós a aderir a esses meios do que conseguir que o público, que normalmente é um público mais jovem, deixe de o fazer. Portanto, se nós queremos estar presente na vida das pessoas, temos que utilizar os meios que essas pessoas utilizam, não é? E parabéns, porque também fizeram uma boa preparação das perguntas. É muito importante, eu dou sempre também essa versão de vocês estarem preparados para a palestra que vão assistir. É sempre importante, porque se nós queremos imaginem que eu vinha fazer uma palestra científica, eventualmente no âmbito destes encontros vocês vão ter. Se devem conhecer a temática minimamente, previamente, para depois enriquecer a discussão. Porque se for só aquele momento de ouvir, ok, ouvi, agora vou para casa refletir, e depois quando estou em casa a refletir, dava-me jeito de ter cá o orador ou a oradora outra vez porque gostava de lhe perguntar isto. Se fizermos previamente esse trabalho de preparação e, olha, vamos falar sobre este assunto, deixa-me cá ler rapidamente, e vocês vão ao Dr. Google, e o Dr. Google diz-vos logo minimamente alguma coisa sobre o tema. Ficam informados sobre o tema e as perguntas se calhar estão a surgir quando o orador está a falar. E ao surgirem, vocês têm a oportunidade, na primeira pessoa, de as fazer. Caso contrário, olha, já foi, já passou, como diz a outra. Resta-me agradecer, eu acho que foi um prazer, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas não dá, gente, temos uma vida lá fora. Por isso, resta-me agradecer, foi para mim um prazer. Obrigada eu. Obrigada eu. Muito obrigada a todos, está bem? Até logo. Se der um curso, eu vou.